O Brasil está se preparando para mais uma briga comercial com os Estados Unidos. Foi divulgada em Brasília uma lista de produtos americanos que vão ser taxados numa possível retaliação comercial. A medida tem o apoio da Organização Mundial do Comércio, que em agosto do ano passado autorizou o Brasil a aplicar sanções comerciais aos Estados Unidos por causa dos subsídios que o governo americano dá aos produtores de algodão. O valor total das sanções pode chegar a 591 milhões de dólares. Os ministros da Câmara de Comércio Exterior escolheram 102 produtos dos Estados Unidos que terão um imposto de importação maior. Esse aumento de alíquota pode chegar a 100%, como é o caso do algodão, motivo da briga na Organização Mundial do Comércio, que terminou autorizando o Brasil a retaliar os subsídios americanos ilegais. Mas essa lista de produtos importados que podem ficar mais caros é bem variada. Inclui remédios, alimentos, aparelhos eletrônicos, roupas, cosméticos. O governo brasileiro explica que a escolha foi feita de forma a não bloquear o comércio com os Estados Unidos, nem atrapalhar as nossas indústrias. Deve apenas forçar a busca por um produto alternativo feito aqui mesmo no Brasil ou importado de outro país. A lista de retaliação vale por um ano, a partir do dia 7 de abril. Ainda falta a lista de serviços e propriedade intelectual. Mas mesmo com esse passo importante, o governo brasileiro ainda espera uma proposta dos Estados Unidos para negociar. O governo brasileiro está aberto a uma negociação e o que nós gostaríamos era evitar esse processo de retaliação. Mas não havendo oferta da parte americana, o Brasil vai fazer valer os seus direitos. Ganhou na OMC depois de mais de 8 anos de disputa e eu acho que é uma medida que respeita, inclusive, o órgão de solução de controvérsia da OMC e suas decisões. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo está preocupada com as repercussões dessa possível taxação de produtos importados dos Estados Unidos. A Fiesp acredita que os exportadores brasileiros que vendem para os americanos vão enfrentar problemas na hora de negociar. Vamos então até São Paulo com o repórter Rui Gonçalves, que está com o diretor de negociações internacionais da Fiesp, Mário Marconini. Olá, Rui, boa tarde. Rui, segundo os empresários, o que pode acontecer com as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, isso caso essa ameaça de retaliação vire realidade? Boa tarde, Sérgio. A preocupação dos empresários é que isso possa provocar prejuízos às relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. E um dos exemplos é que o Brasil hoje goza de um benefício nos Estados Unidos, que alguns produtos industrializados eles entram no mercado americano sem pagar tarifa de importação. Esse benefício ele é renovado anualmente. E se o Brasil realmente exercer essa retaliação contra os Estados Unidos, o país pode ter dificuldades de, no próximo ano, conseguir renovar esse benefício. Agora, Mário, essa lista, ela pode trazer problemas para o Brasil, por exemplo, encarecendo matérias-primas ou máquinas para investimentos da indústria? Olha, no geral, a lista, ela foi uma lista não de insumos para a indústria, né? Essa era a nossa grande preocupação, que você tivesse uma lista que fosse insumos para a nossa cadeia produtiva, diversas cadeias produtivas, que encarecesse a nossa produção. Isso, no grosso, não aconteceu. O que você tem são mais produtos finais, produtos de consumo, né? Agora, eu acho que é importante o seguinte, é uma lista de retaliação, ela não foi feita para agradar ninguém, infelizmente. Ela é um instrumento de negociação. A gente está em plena negociação com os Estados Unidos em relação a algo que eles não cumpriram, uma grande decisão da OMC, inclusive uma coisa icônica, e não é sempre que acontece uma coisa assim, você condenar o regime de subsídios ao algodão, né? Então é uma coisa que eles deveriam cumprir, não estão cumprindo, então com isso a gente está exercendo o nosso direito. Agora a questão é que o Brasil com essa lista ele está tentando fazer com que os Estados Unidos volte à mesa de negociação. Que ele ou cumpra ou que ele então pense em compensações. A nossa posição como Fiesp é, a gente precisa criar comércio e não limitar comércio. A retaliação limita. A compensação, ou certamente o cumprimento da decisão, cria comércio. É isso que a gente favorece. Agora, se os Estados Unidos não rever a posição com relação ao algodão, teria uma saída melhor do que retalhar? Porque a retaliação significa encarecer um produto americano que entra no mercado brasileiro. Qual seria a melhor saída? Então, considerando, a melhor saída é eles cumprirem essa decisão, né? É uma coisa muito distorsiva que acontece no mercado de algodão. Porém, a outra alternativa, que é um pouco melhor do que essa, seria que eles fossem claros sobre quando eles podem cumprir essa decisão. Digamos que não seja imediatamente, que seja em 2012, quando a lei agrícola americana será revisada, por exemplo. Então vamos negociar isso. Diga que então em 2012 você vai cumprir, mas aí até 2012 nós precisamos de compensações.
Compensações por quê? Porque vocês não estão cumprindo, então compensem com outras coisas, como, por exemplo, abrir o mercado de carnes, abrir o mercado de etanol, que é uma grande discussão, olhar o que eles fazem em defesa comercial em relação ao aço brasileiro, suco de laranja, tem uma série de... A gente tem uma lista de reclamações vis-à-vis a política comercial americana que é grande. Eles poderiam fazer um gesto nessa direção. Mário, Muito Sérgio obrigado, Aguiar. Mário. Sérgio Aguiar aqui no Sérgio, estúdio do Rio de tudo bem? Janeiro. Eu queria saber o seguinte, Como vai? a indústria brasileira tem condições de suprir esses produtos que podem ser sobretaxados dos Estados Unidos? Quais são os setores mais críticos? Olha, em grande medida ela tem sim. Por exemplo, o setor automobilístico, né, está incluído vários itens. E a gente sabe que a nossa indústria automobilística está muito razoável, muito competitiva, inclusive buscando mercados como o próprio mercado norte-americano. Eu acho até que ela se preocupa um pouco com o efeito dessa possível retaliação na sua capacidade de exportar para os Estados Unidos, né? Mas eu acho assim, no grosso a gente tem sim capacidade, ou pelo menos você tem a capacidade de encontrar outros fornecedores em terceiros países. O que ocorre é que o preço vai ser um pouco mais alto do que aquilo que a gente está pagando agora com os Estados Unidos, ou talvez a qualidade não seja tão boa, mas no geral eu acho que há outras formas de você conseguir estabelecer esse comércio. Agora, Mário, por exemplo, a tarifa de importação do trigo vai subir, segundo a tabela, de 10% para 30%. Lembrando que em 2008 o Brasil importou aí 318 milhões de dólares dos Estados Unidos. Já dá para fazer uma análise de que impacto isso vai ter aqui no mercado brasileiro? Aqui, bom, na Fiesp a gente não fala muito assim em nome de algum setor, né? Mas é evidente que o aumento que pode ocorrer, ele é real, não tem a menor dúvida. Se a gente chegar à retaliação, e eu lembro que a gente não quer fazer isso, né? A ideia não seria isso, seria que eles vejam que a gente é capaz de fazer isso, mas busque outras soluções. Mas se você chegar a isso, eu não duvidaria que você possa ter um aumento aí, alguns 5% a 10% de aumento até no pãozinho, de repente, não sei. Isso teria que ser visto com o próprio setor. Mas eu digo, há sim a possibilidade de você ter um aumento. O trigo é especialmente importante, porque normalmente a gente compra da Argentina, às vezes não dá para comprar da Argentina em virtude das guerrinhas comerciais que a gente tem com a Argentina, teria que comprar dos Estados Unidos. E aí você tem aí uma tarifa de importação mais cara. Então é um problema, sim. Agora, existe o risco de alguns empresários que já têm produtos que vão subir de preço, ou que podem subir de preço, que já têm em estoque e aumentarem esses produtos também aqui no Brasil? Eu acho que ainda está um pouco cedo, sabe? Essa lista era muito confidencial, na verdade, houve um processo de consulta pública, eram 222 itens, caíram para 102, mas a gente não sabia exatamente o que estaria na lista, né? Eu acho que há um efeito agora que vai depender muito da negociação. O que nós buscamos agora é uma sinalização do governo americano para o governo brasileiro, mas também do empresariado americano para nós, de que eles estão conscientes do problema e que vão fazer compensações, por exemplo, que vão criar comércio e não limitar comércio. Esse tipo de sinalização pode fazer uma grande diferença na perspectiva do próprio empresário brasileiro nessa hora, como você muito bem colocou, que ele pode já estar planejando aumentar preço e assim por diante, né? Então acho que depende da negociação agora. Agora, historicamente, os Estados Unidos costumam rever suas posições depois de uma decisão como essa da OMC? Olha, é interessante você falar historicamente, porque essa é a primeira vez, é a retaliação autorizada mais alta da história do sistema multilateral de comércio. Nunca houve uma autorização para uma retaliação tão alta como essa. E ainda por cima, que ela possa ser cruzada, que ela não seja só para produtos industriais, mas também propriedade intelectual, né? Você atingir patentes. Então é uma coisa muito nova. E não dá para dizer o que eles fazem numa situação como essa. O que eu sei é que, normalmente, o governo americano tende a ser conflitivo nessas horas, né? Certo. Difícil. Muito obrigado, Mário. Sérgio. Ok, obrigado, Rui. Obrigado, Mário.